Vamos agora para mais uma correção de português. Espero que todos vocês estejam bem, estejam lavando as mãos, passando álcool em gel, não abraçando, só fazendo o comprimento de cotovelo, como a gente fazia na sala, certo? Então, nós vamos para agora para a nossa correção de português. Peguem a ficha de atividade 19. Então, vamos lá. Na nossa ficha diz assim: ligue o modo verbal à sua explicação. Então, nós temos lá os 3 modos verbais. Bom, então, assim, nós temos os 3 modos. O modo indicativo, certo? Que é aquele que manifesta, mostra ações que a gente faz todos os dias, ou eu indico alguma coisa que alguém fez, certo? Ele mostra fatos que acontecem no nosso dia a dia. O modo subjuntivo é aquele que ele mostra desejos ou alguma dúvida. Será que é ele? Quem será que foi? E o modo imperativo, que é aquele que manifesta o quê? Ordens. Quando eu dou uma ordem, sente, fale, vai lá buscar. Este é o modo imperativo. Então, vamos lá. Estava para a gente indicar o modo verbal, a sua explicação. Então, vamos lá. O modo indicativo. Com qual que a gente vai ligar o modo indicativo, que a prof acabou de explicar? O segundo, onde ele manifesta ações habituais, certo? Habituais é do nosso dia a dia. E expressa fatos, mostra fatos, certo? Do que acontece. O modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que o quê? Ele já manifesta desejos, certo? Ou hipóteses. Como eu falei, será que é aquilo? Será que foi ele? Será que foi aquela pessoa? Isso são hipóteses. E o imperativo é aquele que o quê? Manifesta ordens. Ou pedidos, né? Então, quando a gente pede, por favor, sente, eu estou usando o modo imperativo. A 2. Vamos ver a 2. A 2. Vamos lá. Leia atentamente as frases abaixo e indique os modos verbais destacados. Então, tá lá. Fala. Qual será que é o modo verbal quando a pessoa fala assim, fala? É o imperativo. Está pedindo para a pessoa falar. Está dando ordem para a pessoa falar. Certo? A B. Não farei nada. Fique tranquilo. O que será que ele está indicando? Que ele não vai fazer nada. Então, é o modo indicativo. Ele já está dizendo que ele não vai falar nada. Certo? C. Quando eu estudar, serei o melhor aluno da sala. Tá, quando eu estudar. Mas quando? Quando será? Então, qual modo entra? O subjuntivo. Olha a dúvida aí. Certo? A B. Se estudasse, poderia tirar boas notas. Tá,
Mas se estudasse, quando é que ele estuda? Quando é que ele vai estudar? Novamente, uma dúvida. Então, é o subjuntivo. De novo. E cantava como um rouxinol. O que ele fazia? Ele cantava. Certo? Ele não mostrava o que ele fazia, sabia fazer, ele não indicava que ele cantava bem. Então, o modo é indicativo. O F. O E. Não, eu pulei um. Pulei um. Então, vamos lá. O E. O E diz, continuaria se fosse mais esperto. Então, ele já está mostrando que ele tem que ser mais esperto. Então, ele já está indicando que se ele continuar, ele será mais esperto. Então, é indicativo. Está indicando que ele continuaria. O F. Cantava como um rouxinol. Então, quem é que cantava? Ele cantava, quer dizer que ele já fazia isso, ele já cantava. Então, ele está indicando que ele sabe cantar. Então, o F também é indicativo. O G. O G já diz assim, não vou a lugar nenhum com você. Ele já está dizendo que ele não vai. Ele já indicou que ele não quer ir, que ele não vai. Então, também é indicativo. H. Espero que ele esteja em casa. Então, ele espera que ele esteja em casa. Ele não tem certeza. Ele não sabe se ele vai estar em casa. Então, se há dúvida, é subjuntivo. Então, as respostas do exercício 2. Muito bem, na próxima página, na página 20, nós temos lá que colar no espaço abaixo um texto de jornal ou revista que identifique os tempos verbais presentes nele. Então, eu vou ter que pegar frases que indicam os tempos verbais, certo? Depois de fazer isso, vamos compartilhar com os colegas. Então, os tempos verbais, quais são os tempos verbais? Presente, passado e futuro. Então, eu vou ter que pegar frases que contenham o verbo naquele tempo. Agora vamos para a ficha 21. Peguem a ficha 21. Vamos lá. 1. Os quadros abaixo contêm a conjugação de alguns verbos. Preste atenção. Nem todas as conjugações estão completas. Então, nós vamos ter que completar corretamente, certo? A gente pode consultar o nosso material, a nossa apostila, lá nos exercícios, claro que a gente pode. Então, vamos lá. Primeiro, começa com o verbo acabar. Como é que a gente conjuga o verbo acabar? Então, vamos colocar aqui. Verbo acabar. Então, utilizando as pessoas. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, vamos lá. Do verbo acabar. No presente, gente. Aqui está no presente. Então, no presente, eu, como já está lá, acabo. Tu acabas. Ele ou ela
acaba. Nós acabamos. Vós acabais. E eles acabam. Então, era para a gente completar a pessoa ele ou ela, e eles e elas. Certo? Agora o verbo brincar. Então, aqui é o verbo brincar. No presente também. Então, utilizando as pessoas, lembram que sempre quando a gente vai conjugar o verbo, nós utilizamos as pessoas. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, vamos lá. Do verbo brincar, no presente. Então, eu brinco. Tu brincas. Ele e ela brinca. Nós brincamos. Vós brincais. Eles ou elas brincam. Então, era para nós completar com o eu e com o eles ou elas. Então, o exercício 1 está aqui. Vamos para o exercício 2. Então, vamos lá. 2. Escolha 8 verbos e monte quadros como do exercício anterior. Lembre-se de colocar o modo e o tempo verbal. Então, gente, vocês vão escolher o verbo, certo? O modo verbal e o tempo verbal. Então, vocês vão escolher lá. O tempo verbal é presente, passado ou futuro, certo? Então, vou escolher o verbo qualquer. Pode ser o limpar, o correr, o dormir. Então, vou colher algum verbo e vou fazer aqui, certo? Agora, eu posso escolher o modo verbal entre indicativo, subjuntivo e o imperativo. Aí, nós vamos ter que corrigir, sim, depois que voltarmos para a escola, porque cada um vai escolher o seu. Lembrando que a página 22 tem mais, certo? Então, isso é para a gente treinar. Lembrem-se de colocar as pessoas, certo? O tempo verbal, que é presente, passado e futuro, e o modo verbal, se é no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Bom, ficamos por aqui com a nossa correção. Então, gente, já acabamos com a correção de todas as fichas que a prof mandou para casa de português, certo? Então, ficamos por aqui. Se cuidem. Até a próxima.